Aí fica a dica então para você, fã de esporte, onde a moeda cai em pé, a história do São Paulo Futebol Clube, como o Plihal falou, estreia hoje? Hoje. Quinta-feira. Hoje. 19 cidades aí pelo Brasil. Mas aproveitar que a gente está nesse clima aí de São Paulo Futebol Clube, tricolor paulista, olha só o que a gente preparou. São Paulo de todos os tempos. Opa! E vocês vão me ajudar a eleger o São Paulo de todos os tempos. Eu vou começar com a posição de goleiro, que está bem fácil para vocês. Tá fácil. Tranquilo de resolver. Valdir Pérez, Rogério Ceni e São Zé. 3 opções para cada posição? Isso. Mas pode... Algumas tem a mais, na verdade. Por exemplo, eu colei antes, então eu já passei antes do programa começar a dar uma olhada lá, por exemplo, no meio campo, você pode pegar, tem volante e meia ali, pode juntar. Pode juntar. pegar uma de um, dois de outro. Depende da visão, né? Se você é mais retranqueiro, Eu já quis olhar todos para não escolher ninguém antes. Falei, não, peraí. Tem outra questão, né? No ataque também, por exemplo. É difícil você tirar o Serginho do São Paulo de todos os tempos. O maior goleador da história do clube. E como é que você vai deixar o Careca ali fora? E o Toninho Guerreiro? Mas daí, nesse caso, acho que... Só para mostrar. Então vamos começar. Goleiro não tem dúvida, não vai mudar no esquema tático. Goleiro, Rogério Ceni, Valdir Pérez e Zete. Se quiser, você pode jogar. Pode jogar, bota no zagueiro. Aí pode jogar a camiseta pra cima, né? Num clube igual esse, pode jogar a camiseta pra cima. É isso. Começar por você, né, André? Então, por afetuosidade seria o Valdir. O Zete foi um monstro, mas aí eu estou dizendo, levando vários fatores em conta. Tempo de permanência no clube, número de conquistas, títulos, a relevância naquele time, o quão era decisivo ou determinante naquele time. E aí levando, e até tem outros aspectos também, mas levando em conta tudo, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Gustavo Hoffmann. Talvez o maior ídolo da história do São Paulo. Eu acho que isso já mostra o tamanho do Rogério Ceni. Os títulos pesam muito nessa história, né? A longevidade acima de tudo, pra mim também. Exatamente. 25 anos de clube, né? É muita coisa, né? Porque um ídolo, lógico que os títulos consolidam o seu tamanho no clube, mas o ídolo não precisa ser campeão. O ídolo precisa ter identificação com a arquibancada, com o torcedor, com o clube. Rivelino no Corinthians. Exato. E o Rogério tem isso. O Rogério é um símbolo do São Paulo, é um símbolo pro São Paulino. Rogério pro Hoffmann também, Mário Marra. Rogério Ceni, Alex. Eu vou escolher os 11 aí em cima do que eu vi. Por exemplo, ele citou o Toninho Guerreiro, eu sei da história, mas não tive o prazer de vê-lo jogar. E até brinquei com o André, tem momentos que o São Paulo faz times que fica uma moleza torcer pro São Paulo, porque eu, na minha infância e adolescência, vi times do São Paulo que realmente eram fantásticos. Mas concordo com os 3, Rogério. Vai ficar bem fácil, cada vez mais. Pablo, Forlan, Cafu ou Dessordi aí na direita? Eu vi só um dos 3. E o que eu vi do Cafu, para mim, é o suficiente para escolhê-lo. Pelo tamanho de jogador que foi o Cafu, seleção brasileira, Copas do Mundo, capitão da seleção brasileira no Penta, Cafu. Marra. É difícil, né? Dessordi também, jogador espetacular. Mas eu vou no Cafu por ser fiel ao que eu vi. Não, e tem uma lembrança, como eu falei, da minha infância do São Paulo. Não vi o Furlan e o Dessordi só por história, mas o Zé Teodoro, no período da década de 80, ali é um cara que provavelmente muito São Paulino lembre. Mas aí, sem dúvida, o Cafu. Cafu. Zagueiro central, vamos lá. Legal tá a escalação assim, ó. Pega essa. Muito legal. Zagueiro central, quarto zagueiro. Vamos lá. Oscar, Mauro, Roberto Dias. Começar por você agora, Alex. Puxa. O Roberto Dias tem a lenda que ele pega o São Paulo no pior momento, né? Mas as histórias que eu já ouvi de torcedores e principalmente de jogadores não fazem ressalva nenhuma. Ele era considerado craque. Mas seguindo a minha linha, o Oscar. Oscar. Marra. Pesado, né? Porque história também com o Mauro em seleção difícil. Capitão de seleção também. Mas dessa vez eu vou sair do que eu vi, eu vou no Mauro. Você vai no Mauro. Oscar, Mauro. Eu vou de Oscar. Oscar. Você, Plihal. Foram 3 Copas do Mundo de Oscar, 2 como titular.
O Roberto Dias, eu corroboro com tudo que disse o Alex, e entre esses ex-jogadores que elogiam demais o Roberto Dias, tá o Rei Pelé. Só ele, né? E ele era pequenininho, genial ali no seu setor. O Mauro, eu conheço bastante, lógico, da história, mas não vi nem raros videotapes. Eu vou de Oscar. O Oscar eu vi bem. Escolhemos o Oscar aqui, então. Quarto zagueiro. Lugano, Dario Pereira e Ronaldão. Essa é mole. Essa é fácil. Lugano e Ronaldão escreveram muitíssimo bem a história no São Paulo, não tem o que discutir. Foram super vencedores, ponto em comum, conhecedores de suas limitações e exploravam muito bem as suas virtudes, talvez 200% delas. Mas Dario Pereira foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Acho que esse é a unanimidade de todo mundo, né? Eu vou no Dario Pereira, né? Esse aqui não tem muita discussão. Vamos lá. Vamos para a lateral esquerda primeiro? Leonardo... Põe com a 6, hein? Pra Não, com a 6, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Leonardo, Serginho ou Noronha? Léo. Leonardo. Duro que a gente está muito contemporâneo, né? Mas... Sim. Leonardo também. Leonardo. Vamos para a volância. Bauer, Mineiro ou Chicão? Aí eu vou começar a polemizar. Porque mas então vamos fazer o seguinte. Antes de você polemizar, eu vou mostrar... Vou abrir aqui. Meu campo? Ai, boa, só pra gente que eu falei, poder mexer. Não vá mais. Tá. Temos aqui Bauer... Então não vou nem pela posição, tá? Mas ficando ainda, ó, volantes. Bauer, Mineiro e Chicão. Meias. Toninho Cerezo, Raí e Gerson. E vai de ponta de lança também, isso? Ponta de lança também, pra gente... Porque tem o Kaká aí... Kaká, Pedro Rocha e Zizinho. Pesado, né? É difícil escolher. Vai escolher pelos 5, né? Pelos 5. Quem você colocaria de 5? Bom, acho que vai ficar muito aqui, né? Eu de 5 vou de Toninho Cerezo. Isso. É o que acho que é a unanimidade também, né? Que é Cerezo. É o que eu imaginei que... Que é a unanimidade. Não, conversa com o Tostão sobre o Gerson. Não. Não tá discutindo. O Gerson pode entrar. Conversa com o Tostão como o Gerson, como volante. Jogando como volante. Sim, um monstro. E talvez até o início de um meia volante. De um segundo volante. Mas tem uma coisa também, né? A gente está falando do jogador no clube, né? Sim. Não a história do jogador, né? E o Gerson menos tempo. E o Cerezo pouco tempo, mas vencedor. O Gerson ganhou o Campeonato Paulista de 70. E teve chance no Brasileiro. 75. E disputou o Brasileiro de 71, Não, né? 70. O Gerson 70. Porque jogou até 72. 71 foi vice-brasileiro. Foi vice? O Botafogo foi vice, né? Quando? Que era um triangular, 71. Assim. Escolhemos um volante. Como vocês vão querer compor meio/ataque? Meio porque ataque. essa São questão... 5 vagas ainda então, no time, certo? porque essa questão... Eu vou por vaga no time. Para mim são 3 no meio. Posso completar o meu meio? Você quer completar seu time já? Porque Pedro Rocha e Raí. Pedro Rocha e Raí, para você. É difícil, né? Eu vou até mostrar aqui. Volta lá. Raí e Gerson. Temos Kaká, Pedro Rocha. Chorando por ter deixado o Zizinho de fora. E, ó, se ele for pro ataque, se vocês quiserem completar o ataque, Miller, Toninho Guerreiro, Renato Pemucho, Zé Sérgio, Canhoteiro, Denilson. Mas o Renato era 10, né? Renato era mais meio campo. Renato também presente na pré-estreia. Serginho Careca. Isso aqui tá fácil resolver, centroavante? Nossa, tá louco. O meu time aí eu fecho mole. Tá, vamos escolher primeiro o centroavante, então. Deus. Que tá mais fácil. Quem que tá no ataque ali? Careca, Serginho e Leônidas. O Miller não tá? Tá no anterior. Aqui, ó, ponta direita. Aqui, ó. Miller, Toninho e Renato. Não. Faz isso com a gente, não. Ó, tem cinco posições. Você acha mais fácil a gente ir pro ataque agora? Eu acho que é mais fácil completar o time, né? Não sei, porque do jeito que tá... O meu time, para completar, seria Pedro Rocha, Raí, Miller, Careca e Serginho Chulapa. Tá, jogaria com Careca e Serginho. Nossa. Careca não precisa jogar de centroavantão. Sim. Como é que a gente tira o Leônidas desse time? Leônidas da Silva é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Chegou no São Paulo já no final de carreira e brilhou no final assim. de carreira e mesmo assim. Mas aí tá quase escalando os 3, né? Não, Careca e Serginho tem que entrar. Careca e Serginho tem que entrar pra Miller você também? Aí no meio... Careca, Miller e Serginho tem que entrar. E o meu meia não tá aí, né? Eu sei qual que é. Meu meia era o Palinha. Pensei que você fosse falar Pita. Não,
O meu meia, um deles era o Palhinha, o outro é o Peter, que também não tá. Porque aí eu vou na linha que eu... Sim, dos que eu vi. Né? Então tá, o que tá Deixa desse... eu ver os meias de novo. Tá o Raí, é o Gerson, né? Não, mas isso aqui, Deixei fora só o Gerson, o Zizinho e o Leônidas. E o canhoteiro. Pedro Rocha pro São Paulo, ele é muito pro clube, né? Então eu vou seguir o que o Vamos fazer o seguinte? Esses dois aqui... Sim. Mas engraçadamente falando, Rocha. esses dois aqui, o Leônidas embaixo. Esses dois aqui tem vaga no time, né? Como se o Leônidas não tivesse. Mas Serginho e Careca, vocês colocam no time, vocês dois? Sim. Sim. Tá. Vocês... Vamos jogar. O Serginho vai jogar com a 9 e o Careca com a 11. Pronto. Tá. E o Miller de 7. Né? Isso. Então é. Abre ele no ponto esquerdo, só pra gente entender. Só pra eu... Quem ficou de Ó, fora? sobrou duas aqui. Ó. Primeiro ponta de lança, vamos pro ponto de lança. Pedro Rocha vai entrar também, Pedro não. Rocha. Não, Pedro Rocha vai entrar. Zizi e Kaká. Ponta esquerda. Zé Sérgio, Canhoteiro e Denilson. Assim, o Kaká... Puta, o Zé Sérgio. O Kaká, para a história do futebol mundial, é um cara indiscutível. Sim, representativo. Foi melhor do mundo. Mas no São Paulo, Pita e Palhinha foram muito maiores. Sim, é um ponto. Assim, não dá para comparar. É isso, é importância pro clube. É o ídolo, é o São Paulo de todos os tempos, não... A briga vai ser no 8. O 10 é o Raí. o Raí tem que estar. Vou colocar então, vai. O Raí já vou... Tá, é unanimidade. Qual é? Unanimidade. Pelo tamanho do clube, etc. Pelo tamanho que ele representa. Zizinho e Pedro Rocha? Tá, sobrou uma vaga pra... Zé Sérgio, o Alex quer votar também. Sobrou uma vaga pra Pedro Rocha e Zizinho. Também. É o que eu falei, um clube desse tamanho é duro. Na verdade, tinha que pegar um senhor de 80 anos que viu a maioria jogar. Tá, mas eu vou dar uma moleza pra vocês. Vamos escalar então, ó, tem duas posições, tá? Como assim? Não, aqui é o 12º é o técnico. O time já é bom, ainda vai tem jogar com técnico aqui 12? embaixo, ó. Não tem aqui Tem, o embaixo. 12º é o 12? técnico. É, mas tem Eu o já técnico, tive é, treinador que escalaram 12, mas não. Não, o 12º é o técnico. Eu ia botar eu ia botar... Não, é pra ser o técnico. É pra ser o técnico mesmo, tá bom. E ganhou um monte de copa. Tem técnico. Tem técnico aqui. Então, ó. isso, técnico. Mas é o vamos 12º. decidir primeiro quem vai vestir essa 8 aqui. Eu voto de Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha, Alex. Tá fácil. Eu vou de Gerson. Gerson, Pedro Rocha, Mário Marra. Gerson, 2 votos. Você vai Pedro votar Rocha. Puta, aí empatou. Calma aí, tem um oráculo. Minerva é o seu. Não, tem um oráculo, o cara que fez essa lista. Qual que é o voto? O relator. Mas ele não é... Mas se bem que Quem aqui... que fez? Eu decido? Tem a história famosa. Você pode pôr o Liga pro Márcio seu primo. Araújo porque deixou o Falcão no banco. É isso. Já que Vou vamos mandar uma bagunçar mensagem esse aqui time pro meu aí. primo, calma aí. Vamos dar. Quem você acha que compõe... Ele tá vendo o programa, não que precisa o- nem... Tá vendo aí? Pedro Rocha. Viu? Ele votou no Pedro Rocha. Cadê? Calma. Falta aqui. Cadê que tá aqui? Treinador. Relação monstra com o futebol uruguaio, né? É. Tem 4 nomes aí. Né? Tem dúvida nisso aqui? Tem, né? A dúvida tem, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Pelé, Muricy. Ah, de treinador, você disse? Não, Tele. Tele Santana. Ah, tá. Isso que eu... Tele. Pelé, né? Mestre Telê. Não só pelo técnico que foi, porque aí, no caso do Tele, a gente consegue colocar na pauta o tamanho dele pro futebol e o tamanho dele pro São Paulo. Ele une esses 2 pontos. Ele foi gigante pro futebol e foi gigante pro São Paulo. E assim, é engraçado também o quanto o São Paulo colaborou na biografia do Tele, né? Se não existisse o São Paulo na vida do Tele, não que ele fosse um técnico meia boca, longe disso. Mas é mais do que a cereja no bolo, né, Mar? Porque as principais conquistas profissionais do Tele, como treinador, foram no São Paulo, né? O Tele fez milagres em vários clubes. O Grêmio não ganhava um gaúcho há anos. O único título brasileiro do Atlético. Mas até chegar no São Paulo, a fama dele era de pé frio, né? Sim, mas também é assim, né, Paulo? A gente adora causa cravar... das por causa das A Copas, gente adora né? cravar rótulos nas pessoas também, né? Mas a Copa de 82, eu falei aqui do Grêmio, falei do Atlético, e eu já ia esquecendo de falar do, pra mim, o grande legado. Para um menino, você falou um menino de 7 anos,
Nós 4 aqui. Eu tinha 12. Eu não. Tá doido? Você não lembra? Eu sou 8-1. Ah, Eu tinha 12. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu só sou o que sou por causa da seleção de 82. 2. A minha vida foi aquilo ali. Quer ver? Você citou nós 4? Me tira daqui e coloca o Pep Guardiola. Só ele. Pra falar a importância de 82. Acho que tá bom, né? Na última edição da Bola de Prata, né, do evento de premiação, eu tive a sorte de estar ao lado do Alex, e a seleção de 82 foi a homenageada da tarde. E eu vi ali num texto do Manhani, narrado pelo Dan Stubach, o quanto que o Alex ficou tocado, ficou emocionado. Chorei. E cercado por vários jogadores de 82. Tinha uns 15 ali mesmo. Não, e tem que fazer um adendo ao Muricy, né? Sim. Jogadoraço, campeão jogando, e depois como treinador fez um bom time ali que era, chamavam de Expressinho, é isso? Sim. Que era o que a Federação Paulista... Comebol em A 94. Federação Paulista fazia os aspirantes, eles ganharam o Comebol e depois ganhou o tricampeonato. Então uma história riquíssima no São Paulo também. Queridíssimo pela torcida, uma loucura. O Muricy Ramalho realmente tem o seu lugar muito importante na história do São Paulo. O Poi tem uma curiosidade, né? O Poi, além de ter sido um goleiro muito bom, goleiro argentino, ele foi muito importante na arrecadação de fundos para a construção do Morumbi. Porque boa parte se deu através da venda de cadeiras cativas. E o Poi, como ídolo maior de um período, de uma geração, ele ia na casa das pessoas, dos torcedores, vender cadeira cativa. Uso de imagem, já naquela época. Vamos ver como é que ficou o nosso time aqui do São Paulo de todos os tempos. É claro que depois se a gente colocar aqui quem ficou de fora, meu Deus do céu, né? E até tem um fã de esporte que ele mandou Só vou falar, quem organizou isso aí, o cara é maquiavélico. Total. Isso não se faz. A gente vai fazer. O Alex outros que faz times também. parte de várias seleções de todos os tempos do Palmeiras. Não, várias A formações. gente vai fazer uma dessa do Palmeiras para você mesmo escolher esse. frente tem Eu quero cinco, ver, né? Alex. Mole, né? Coxa e do Palmeiras. E do Cruzeiro, não? Do Cruzeiro também, né? Dos 3. Tá fácil, Alex. Sim, é. O advogado do Fluminense. Talvez a minha dúvida está no Curitiba, no Palmeiras e no Cruzeiro. Eu acredito que entre na briga. Mas tem gente na frente ainda. Era o Fenerbahçe também, né? Não, o Fenerbahçe eu... Aí eu, galera, daí mais do que Fenerbahçe eu... Tá bom, você Sou o número 8 do Fenerbahçe. É muito, não é pouco não. É muito ídolo. Olha só, advogado do Fluminense, que é o nickname dele aqui no Twitter. Ninguém consegue montar o maior São Paulo de todos os tempos. Tem ídolo demais. É o maior clube da América do Sul. O João Rocha. Não esquecendo que o São Paulo teve Falcão no meio-campo, hein? Ah, mas o Falcão jogou 6 meses, passou pelo São Paulo. Isso aqui é pela representatividade com o clube. É por isso que foi até colocado aqui como votação, por exemplo, como é que o Kaká não entrou aqui? É porque o Kaká é gigante do futebol mundial, mas a representação no clube, aqui tem alguns nomes que acabam se destacando um pouquinho mais. Muita gente participando aqui, pedindo já para que a gente faça com outros clubes. Nossa. Também esse de todos os tempos vai ser complicado. Final do ano que vai ter o Campeonato Brasileiro. Ixi, todo dia vai ter um final do ano. Procura sarna pra se coçar. Olha só. Vamos lá, vamos ver como ficou o time aqui, ó. Rogério Ceni, Cafu, Oscar, Dario Pereira, Toninho Cerezo, Leonardo, Miller, Pedro Rocha, Chulapa, Raí, Careca, técnico, Tele Santana. Imagina esses caras na mão do Tele, todos juntos. Meu Deus do céu, né? Vamos lá, fã de esportes. Pegava um G4 no Brasileirão, né? Acho que brigava por dava, Libertadores. Eu acho que pegava, não pegava? Eu acho que tinha chance de pegar uma Libertadores. Vamos colocar uma enquete aí na tela para você, fã de esportes, participar aqui com a gente. A gente está nesse clima de São Paulo que joga no final de semana com seus maiores rivais. Clássico contra o Corinthians. Quem é o favorito para o clássico de sábado? Hashtag #BDTimon, hashtag